Vamos orar? Você pode fechar seus olhos por um instante? Pai, no nome do Teu Filho Jesus, obrigado por essa noite tão especial, esse ambiente de amor, de graça, que o Senhor liberou sobre nós nessa noite. Assim como foi profetizado pelo Danilo, assim como foi declarado também pela Simone, várias declarações de fé, nós declaramos que a Tua palavra não voltará vazia, Pai. E a minha oração nessa noite, como foi hoje à tarde, que essa palavra venha abrir os olhos do nosso entendimento, que essa palavra venha nos alimentar de uma maneira poderosa, no nome de Jesus, que possamos sair daqui nessa noite, Pai, dizendo: eu entendi a palavra de Deus. Ela veio como uma revelação, por mais que já tenhamos ouvido algumas dessas verdades, mas que elas venham como uma revelação para o nosso coração, no nome de Jesus, para a glória do Pai. Amém? Evangelho de João, capítulo 8, verso 32. Evangelho de João, capítulo 8, verso 32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você pode repetir comigo? Conhecereis. Mais uma vez, por favor. Por que a Bíblia diz conhecereis a verdade? Olha que interessante. Porque muitas vezes algumas coisas podem estar com mentira no nosso coração, inconscientemente. Então conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Jesus estava falando para um grupo de pessoas que estava questionando ele acerca das Escrituras. E ele, quando declara essa verdade, eles ficam mais irritados ainda. Como? Eles ficam mais chateados. Então Jesus vai gradativamente ensinando essa verdade, essa palavra. Então, eu quero entrar com vocês aqui no Evangelho de João, capítulo 3, para que o Pai venha abrir os olhos do nosso entendimento à luz dessa palavra. Diz aqui, Jesus ensinando Nicodemos. Havia um fariseu chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Rabi, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que fazes se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: em verdade lhe digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: como alguém pode nascer quando já é velho? É claro que não. Claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, se não nascer da água, diga comigo, água e do Espírito. Então, água significa a palavra de Deus. O que nos faz nascer de novo é a palavra de Deus. E é algo tão poderoso, porque a palavra de Deus ela vem de encontro ao nosso coração, ela produz um efeito. Esse efeito, só para você entender, ele pode levar você a uma crise existencial. Esse efeito pode fazer você ficar tão confrontado com a palavra de Deus e levar você a uma situação até humanamente falando de desespero. Eu me lembro que quando a palavra da fé foi liberada ao meu coração, literalmente eu entrei em crise. Por quê? Ela me confrontou de uma tal maneira que eu comecei a mergulhar nas Escrituras e comecei a literalmente pedir isso. Caminhando aqui, só para você entender. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra para onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos nascidos do Espírito. E Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus disse: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Ou seja, era um homem religioso, um homem que de alguma maneira conhecia as Escrituras, mas não tinha a revelação. Diga comigo, revelação. Porque podemos conhecer as Escrituras, mas não temos revelação.
Porque todos nós, desde pequenininho, ouvimos verdades sobre as Escrituras. Todos nós ouvimos alguma coisa, em algum momento, sobre Jesus. Mas a revelação, ela vem quando o Espírito Santo literalmente nos convence e muda o nosso coração. Então, aí diz aqui, no verso 10, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Em verdade lhe digo que falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Mas, mesmo assim, você ainda não aceita o nosso testemunho? Eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se eu falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê tenha o quê? Vida eterna. Diga comigo, vida eterna. Essa palavra crer, para mim, ela é a chave nessa noite. Eu vou falar várias vezes para você a palavra crer. Porque essa palavra muda o nosso destino. Porque nós podemos olhar para as Escrituras, ler as Escrituras, mas se a gente não crê, ela não produz efeito. Presta bem atenção nessa palavra. Tem um efeito bombástico aí no seu coração, no nome de Jesus. Então, no que eu tenho que crer? Verso 16. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, ele o quê? Nele o quê? Nele crê. Eu falei nele o quê, né? Era para você repetir crer. Então, para que... Gente, vocês fazem eu rir. Eu sou um pregador tão sério. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, para ter a vida eterna, eu preciso fazer o quê? Se você voltar um pouquinho o versículo, você precisa crer exatamente nisso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Ele deu o que tinha de melhor. Na medida que eu creio que Deus deu o seu Filho para morrer por nós, já é um caminho andado. Amém? Presta bem atenção nisso para você entender. Todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O grande desafio para o nosso coração é nós entendermos que esse momento que nós estamos vivendo, eu costumo dizer que essa era que nós estamos vivendo é a era mais eletrizante da história do mundo. Presta bem atenção no que está acontecendo nesses dias. Esse é o momento mais eletrizante. Aprove a Deus, na sua soberana graça e total autonomia que Ele tem sobre essa terra, aprove a Ele deixar cada um de nós nesse momento para vivermos essa história. Eu estou muito grato a Deus por poder viver a história da terra que nós estamos vivendo hoje. Você está feliz? Está feliz por viver essa era? Está feliz ou não? Se não tiver, eu falo para o pai te levar. Está feliz ou não? Tem que celebrar. Porque muitos gostariam de estar vivendo isso. E aprove ao Pai permitir que eu e você ainda esteja nesta terra, vivendo esse momento glorioso, e você vai ter experiências sobrenaturais com o Espírito Santo. Amém? Então aproveite, meu irmão, minha irmã, porque o tempo passa muito rápido. Nós só temos uma vida. Quantas vidas? Ainda que a Kátia me fala que eu sou um gato, mas eu tenho uma vida só. Grava isso aí que estou dando de graça, hein? Já que temos uma vida só, vamos gastar bem essa vida? Eu decidi gastar essa vida com Jesus. Você tem que fazer uma escolha. Já que temos uma vida só, não dá tempo para perder com picuinha, não dá tempo. O tempo está urgindo. E nesses dias Deus tem gritado ao nosso coração para nós nos gastarmos em prol das vidas. Porque o tempo está acabando. Certo, Oswaldo? Dá para perder tempo?
Não dá para perder. O tempo está acabando. Então, nosso Pai, na sua bondade e soberania, né, que venha sinais, né, da plenitude dos tempos sobre as nossas vidas, né, que possamos aproveitar bem cada oportunidade, como diz lá em Efésios, que nós temos que aproveitar bem cada oportunidade, porque os dias são maus. O que é aproveitar bem cada oportunidade? É você, literalmente, não perder tempo. Não perca tempo. Se você tem que amar, ame. Se tem que abençoar, abençoe. Se tem que abraçar, abrace. Tem que servir, sirva. Não perca tempo. Amém? Porque os tempos estão remindo. Então, há uma urgência no coração de Deus, na pregação do Evangelho, na salvação das pessoas. E essa salvação é para todo aquele que crê. Deixa essa chave para o seu coração. Quando você falar do amor de Deus para alguém, quando você liberar uma palavra de Deus para alguém, a primeira coisa que você deve, após você falar, o coração dessa pessoa é dizer o seguinte: você crê? Só isso. Toda vez que eu vou orar por alguém que está enfermo, a primeira coisa que eu pergunto para ela, após uma entrevista, é: você crê? Porque se a pessoa não crê, não vai produzir o efeito. Porque a Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. Amém? Grava isso, você que gosta de anotar, anota mesmo, porque você vai literalmente sair na frente. Portanto, existe uma responsabilidade nossa de amar, servir o nosso próximo com todo o nosso coração. Amém? E nesses dias Deus tem falado muito forte no nosso coração sobre visão, missão e propósito. Está tudo dentro desse texto aqui que nós lemos aqui agora, e nós vamos trabalhar um pouco em cima dele, no nome de Jesus. Então, tudo é possível àquele que crê. Então, essa visão de Deus, ela abre os nossos olhos, a missão nos leva a morrer para nós mesmos, e o propósito leva-nos a pregar o Evangelho às pessoas, no nome de Jesus. Então, existe um grande conflito no ser humano sobre essa questão de nascer de novo. E é aqui que eu quero trabalhar um pouco com você. Eu queria que você fosse lá em Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Vá anotando, porque vai ser tão importante. Pode ser que esses textos venham despertar ainda mais o seu coração para aquilo que o Pai tem para você, no nome de Jesus. Porque o grande problema nosso como seres humanos é querer resposta para tudo. Então, você não precisa ter resposta para tudo, você precisa crer na palavra. Amém? Eu decidi crer na palavra. Eu vi um homem dizendo outro dia: eu creio tanto na Bíblia que até na capa dela eu creio. Você crê na palavra de Deus. Amém? Porque a grande chave da fé é crer. Está muito forte no meu coração, só para você registrar aí, Marcos 9, 23, que diz que tudo é possível àquele que crê. Eu pedi para você abrir Romanos, né? Então, vamos voltar aqui nos outros textos que é importante. Vai lá. Para falar sobre crer ainda, só para fixar isso no seu coração, porque você vai precisar do crer para viver essas outras verdades que eu vou falar aqui. Lá em Hebreus 11, 6. Dá para abrir Hebreus 11, 6 para mim? Por gentileza. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Está calor aí, minha irmã? Está calor? Hã? Não, está tudo bem? Tudo bom. Então, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa o quê? Crer. Olha como crer é importante. Que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Então, mais uma vez, o crer é importante. Amém? Então, Romanos 8, 24, nós lemos hoje pela manhã esse verso, chamou de novo a minha atenção. Romanos 8, 24, para que eu e você possamos fixar o nosso coração.
Nessa esperança somos salvos. Contudo, a esperança que se vê não é esperança, pois quem espera por aquilo que está vendo? Próximo texto, 25. Entretanto, se esperamos o que não vemos, com paciência guardamos. Então tem coisas que você vai literalmente crer e você vai ter que ter paciência para acontecer. Amém? Amém? Porque nós somos muito imediatistas, a gente quer mudança de imediato. É verdade? Diga comigo, é um processo. Tudo é um processo. Quando sai fora do processo, como diz a linguagem popular, dá BO, Erivelto. Então, tudo é um processo. Caminhando. Só para fixar no seu coração o crer, 2 Timóteo 3, 16 e 17. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por quem? Por Deus. Quando alguém quiser colocar dúvida no seu coração sobre a Bíblia, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Esse é o efeito das Escrituras na nossa vida. Vamos ler juntos? Você pode ler comigo? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Então, quando a palavra de Deus vem sobre o nosso coração, ela produz esse efeito. Quantos aqui precisam ser corrigidos muitas vezes pelas Escrituras? A Escritura tem esse poder de corrigir a rota. Por quê? Por que o Pai faz isso? Porque a Bíblia diz que o nosso coração, Ayrton, ele é desesperadamente corrupto. É ou não é? Você está ali andando tão bonitinho, daqui a pouco ele começa a se inclinar para o outro lado. Aí você vem para cá. É verdade ou não é? É. Porque se você viver pelas emoções e pelos sentimentos e não viver crendo nas Escrituras, você está, como se diz, sujeito a cometer erros. Então, a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus. Alguém vai dizer, mas a Bíblia é escrita por homens. Gente, você acredita que Deus deixaria o homem distorcer dessa maneira que eu e você temos... Quantos aqui tiveram experiência com Deus? Deixa eu ver. Não foi através da palavra? Então, quando alguém quiser te convencer sobre a veracidade da palavra, você conta o seu testemunho. Amém? Porque contra fatos não tem argumento. Contra fatos não tem argumento. Que a palavra de Deus produziu porque ela é viva, ela é eficaz. Então não tem ninguém nesse mundo que consegue me convencer que a palavra de Deus não foi inspirada por Deus. Porque ela produziu efeito na minha vida. E eu vejo a palavra produzindo efeito nas pessoas. Eu vejo a palavra curando, eu vejo a palavra transformando, eu vejo a palavra arrancando as pessoas das trevas. A palavra de Deus faz isso. Amém? Nenhum outro livro vai fazer isso. Só a palavra. Porque a palavra diz que ela é o próprio Jesus. É o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então a palavra de Deus tem todo o poder. A palavra é Jesus. Você pode aplaudir Jesus por essa palavra? Aleluia! Ela é viva e eficaz. Aleluia! Amém? Alguma dúvida sobre o poder da palavra? Se tiver dúvida, fala com o pastor Danilo, que ele vai te responder. Foi arrebatado de novo. Jesus! Vamos lá. Bom, Romanos capítulo 7, vamos lá, agora sim. Tudo isso para nós termos uma verdadeira experiência com o novo.
Romanos, capítulo 7, do verso 7 em diante, diz assim: que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. Todavia, eu não sabia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Na realidade, não saberia o que é cobiça se a lei não tivesse dito, não cobiça. No entanto, o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de cobiça. Pois sem a lei, o pecado está morto. Houve um tempo quando eu vivia sem lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri o próprio mandamento destinado a produzir vida. Na verdade, produziu morte. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. De fato, a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Então, o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma. Mas, para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que, por meio do mandamento, mostrasse como o pecado é extremamente mau. Outra versão diz que o pecado ele é extremamente maligno. Pode ser que você dê um nó na sua cabeça e eu dei esse texto, que você nunca leu esse texto, pode ser. Mas o que o Pai está dizendo para nós? Que quando a gente não conhecia as verdades de Deus, a gente vivia de uma maneira aparentemente normal. Mas quando a palavra de Deus vem de encontro ao nosso coração, e nós somos confrontados com a palavra, ela vai gerar realmente essa crise, de nós entendermos como nós estamos vivendo e como a Bíblia diz para nós vivermos. Até então, há um conflito entre a carne e o espírito. Ou seja, você entrega a sua vida para Jesus, você conhece a palavra de Deus e começa a vir os conflitos. Mas daqui a pouquinho você vai ver a palavra produzindo um efeito e levando você a uma mudança, não só mudança, mas você entender que lado do Pai quer que você viva. Amém? Guarda aí, depois você vai ter que ler em casa para você entender mais ainda. Sabemos que a lei é espiritual, contudo eu sou carnal, pois fui vendido como escravo ao pecado. Por que ele está dizendo isso? Todo homem, nascido naturalmente da carne e do sangue, nós somos descendentes de Adão. Adão pecou e por conta disso, essa natureza passou para todos os homens. Então todos pecaram, diz a palavra de Deus, e destituídos estão da glória de Deus. Então todos nós nascemos, humanamente falando, com uma natureza. E precisamos, pela fé, crer na palavra de Deus e pedir a graça de Deus para você conseguir viver essa realidade espiritual. Então, sabemos que a lei é espiritual, contudo eu sou carnal. Mas fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço. Presta bem atenção nisso. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. É uma guerra interna. A pessoa querendo fazer a vontade de Deus, querendo obedecer a Deus, mas não consegue. Quando eu ouvi essas verdades, meus irmãos, eu olhei para dentro de mim mesmo e eu vi exatamente essa realidade. Pode ser que muitas pessoas estão vivendo isso esses dias. De querer fazer a vontade de Deus, mas não consegue fazer a vontade de Deus, porque é uma lei muito mais forte. Então, você é tomado pela lei do seu entendimento. Mas olha que tremendo isso. Se agora faço o que não desejo, admito que a lei é o bem que desejo, mas continuo praticando o mal que eu não desejo. Ora, se faço o que não desejo, já não sou eu quem o faz, mas é o pecado que habita em mim. Verso 21, encontro outra lei contra o meu desejo de fazer o bem, que o mal está presente em mim, no íntimo do meu ser. Tenho prazer na lei de Deus. Você pode ver que tem pessoas que são extremamente sinceras. Por isso muitas pessoas vivem debaixo de culpa, de condenação e de medo. Tomada pelas emoções e pelos sentimentos. Então, no meu íntimo, no meu ser,
tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra guerreando contra o meu íntimo, o íntimo do meu ser, tornando-se prisioneiro da lei do pecado que está em mim. Olha a declaração de Paulo aqui muito forte. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Quando ele faz essa declaração aqui, ele está lembrando de uma situação que acontecia na época, quando alguém assassinava alguém, essa pessoa, para pagar aquela pena, o morto era colocado nas costas. Para essa pessoa pagar essa pena, o morto apodrecia nas costas. Olha que cena forte. Por isso que ele fala, miserável homem quem sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Agora vem a libertação. Graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor, de modo que com a mente, pela mente, eu próprio sou servo da lei de Deus, mas com a carne eu sou escravo da lei do pecado. Aí se você pula lá para o capítulo 8, diga comigo assim, portanto. Eu gosto de explicar esse portanto, que ele é muito importante. Portanto significa daqui para frente. Diga comigo, daqui para frente. Até agora você viu a realidade. Pode ser que muitos estejam vivendo essa realidade. É tão forte isso. Mas a Bíblia diz, portanto, daqui para frente, agora já não há condenação para os que estão em Cristo. É aqui que vem o milagre. O grande milagre e a grande libertação está aqui. O estar em Cristo. Diga comigo, estar em Cristo. Porque esse estar em Cristo, meu irmão, minha irmã, ele ultrapassa o limite de qualquer situação ou circunstância. Que quando você entende que o que é estar em Cristo, você não é mais movido pelas emoções, pelos sentimentos, você é movido pelo Espírito. Amém? E a palavra de Deus vai nos mostrar para nós aqui. Então, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo. Acaba toda a condenação. Porque em Cristo, a lei do Espírito da vida libertou você da lei do pecado e da morte. Eu vou repetir. A lei do Espírito da vida libertou você da lei do pecado e da morte. Estar em Cristo é estar livre da lei do pecado e da morte. Nós vamos ver aqui esse estar em Cristo que é tão importante para o meu coração, para o seu coração, em nome do Senhor Jesus. Pode ser que você está tanto tempo na igreja, mas por conta de não ter esse impacto dessa verdade, a gente vai ficando preso a tantas situações e circunstâncias e não conseguimos avançar. Mas nessa noite, no nome de Jesus, o Senhor nos chamou para a liberdade. Amém? Diga comigo, o Senhor me chamou para a liberdade. Aleluia. Verso 3 diz assim, porque aquilo que a lei era incapaz de fazer, pela lei era incapaz de acontecer, visto que estava enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. O que significa isso? Jesus, ele veio, morreu no nosso lugar, assumiu o nosso lugar, e aquilo que a lei não conseguia fazer, Jesus fez por nós. Então ele condenou o pecado na carne dele. Se você ver lá o texto de 2 Coríntios 5, 21, olha comigo, 2 Coríntios 5, 21, esse texto deixa muito claro a obra que Jesus fez por mim e por você. E eu quero dizer para você que essa obra já está consumada. Essa obra já está feita. Na medida que nós tomarmos posse pela fé dessa palavra, ela penetra em nós e produz um efeito. Então, diz assim, pois foi por nossa causa que Deus tratou como pecador aquele que não tinha pecado. Ele tinha pecado? Não. Ele não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Amém?
Eu gosto da outra versão que diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu e você fomos incluídos em Jesus, fomos escondidos nele, todo o pecado, toda a enfermidade foi colocada em Jesus. E quando o Pai olha para nós, ele fala assim: ali foi feito a justiça. Eles são a justiça de Deus aqui na terra. Amém? Caminhando. Tem mais texto para nós aqui. Aí, por isso que o Evangelho de João, capítulo 3:16, fala desse grande amor para conosco, feito em 3:16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Deu para quê? Para que nós fôssemos feitos justiça dele. Escondido nele. A partir daí, meu irmão, minha irmã, quando você está escondido nele, creia nisso. Você está literalmente justificado pela fé. Não tem culpa, não tem condenação e não tem medo contra a sua vida. Amém? Vamos ver lá para frente. Romanos capítulo 3. Romanos 3, 21. Diz assim: agora, porém, se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Quem é a justiça de Deus aqui na terra? Acabei de falar agora, pô. Quem é a justiça de Deus? Como estou entendendo? Deixa eu ver. Quem é a justiça de Deus? Você é a justiça de Deus. Se você conseguir entender isso, meu irmão, minha irmã, isso vai dar a você uma capacidade de encarar as situações e circunstâncias de uma maneira totalmente diferente. Porque você se torna justificado pela fé em Cristo Jesus, e isso muda tudo. Então, justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para que todos que creem, todos o quê? Para todos aqueles que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, da mesma maneira que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, verso 24 diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça. Da mesma maneira que ninguém ficou fora, quando a Bíblia diz que todos pecaram, da mesma maneira todos foram justificados. Quantos foram justificados? E se todos incluem quem? Agora, se você foi justificado por Deus, você deve o quê? Nada. Você foi justificado. Não tem culpa, não tem condenação e não tem medo mais sobre a sua vida. Amém? Você está ainda com uma carinha de que está querendo entender, né? Calma que a pá de cal já vem já. Pai não dá ponto sem nó, não. Pode ficar tranquilo. Ele acerta tudo aqui. Em nome de Jesus. Amém? Vamos até o verso 26. Sendo justificado gratuitamente por sua graça e por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como um sacrifício para expiação, pelo seu sangue, para ser recebido pela fé, de forma a demonstrar a sua justiça. A sua o quê? Justiça. A alegria do Pai é mostrar você como a justiça dele feita aqui na terra. Amém? Caminhando. Isso porque, na sua tolerância, deixou impune os pecados anteriormente cometidos. Todavia, no presente, Deus demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Se você crê em Jesus, você foi justificado. Você foi perdoado de todos os seus pecados. Amém? 2 Coríntios capítulo 5. Esse é o tipo de mensagem que você vai ter que assistir de novo. Anotar os textos.
para você entender melhor. Mas que vai produzir um efeito no seu interior, vai. Porque a palavra de Deus não volta vazia. Isaías 55, a boca não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz com o propósito no qual ela foi enviada. Amém? Então, 2 Coríntios capítulo 5, verso 11. Achou aí? Uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens, o que somos está manifesto diante de Deus, e espero que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Não estamos tentando recomendar-nos a vocês, novamente, mas damos a vocês a oportunidade de se orgulharem de nós, para que tenham o que responder aos que se vangloriam das aparências, não do que está no coração. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês. O amor de Cristo, diga comigo, o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos, vamos lá, de que por quantos? Vamos declarar bem forte. Um morreu por todos. Logo todos. Vamos ler de novo esse texto. Esse texto para mim, esse texto foi o texto que eu tive a experiência de novo nascimento. E vou explicar para vocês. Nesse texto foi o texto que eu entendi que eu morri para mim mesmo. Porque o grande problema do homem é o próprio homem. Enquanto eu não morrer, o homem fica na força tentando agradar a Deus. Mas depois que ele morre, ele fica debaixo da graça, não precisa fazer força nenhuma. Amém? Vamos juntos? O amor de Cristo. Ó, nós podemos ser mais fortes, gente. Vocês não comeram nada hoje, não? Não almoçaram, não? Nem jantaram? Vamos lá. Eu nem cochilei hoje à tarde. Vamos lá, juntos, bem fortes. Posso? Pelo menos mexe a boca assim. Não vai agradar o pastor, gente. Vamos lá. 1, 2, 3, uma vez só. O amor de Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! O amor de Cristo nos constrange. Que amor que é esse? É o amor de João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o amor de Deus para conosco. Você só precisa crer nisto. E na medida que você declara que você crê, você está salvo. A partir daí, você não para aí. O amor de Cristo nos constrange porque estamos convencidos. Ou seja, já está claro para o meu coração isso. Que um morreu por todos. Quem é esse um que morreu por todos? Jesus. Quem morreu por todos? Jesus. E olha que legal. Ele não morreu sozinho, ele incluiu você. No final, vai ter uma impressora ali e vai imprimir seu atestado de óbito. Morreu com Cristo. Pronto. Se alguém vir te... Olha só que gostoso, quando você está morto com Cristo, e você entende esse fato, quando alguém vem te agredir com palavras, vem xingar você, você fala assim, eu já morri. O grande problema é que a gente está muito vivo. Mas quando eu entendi que eu havia morrido, mudou tudo. Mas não fica só na morte. Não fica só na morte. Você vai ver que não fica só na morte. Que se ficar só aqui, não tem efeito total. É a metade do Evangelho.
O Evangelho vem depois, quando nós ressuscitamos também com Ele. Então, olha só. Estamos convencidos que um morreu por todos. Glória a Deus. Então, para ele não ficar sozinho lá e você continuar fazendo besteira na vida, ele leva você a morrer com ele. Jesus maravilhoso. Gente, a Bíblia é maravilhosa. Olha só, a confirmação da sua morte. Romanos capítulo 6. Romanos 6. Verso 1 diz assim: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça seja abundante? Que tem um texto que diz assim: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Né? Então diz assim: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça se transborde? De maneira nenhuma. Nós que morremos, diga comigo, morremos. A pergunta é: morreu ou não morreu? O texto não falou que nós morremos? Está ficando bom o negócio aqui. De maneira nenhuma, verso 2. Nós que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Ou vocês não sabem que todos que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados aonde? Na sua morte. João 12, 32 diz assim: e eu, quando for levantado da terra, a todos atrairei a mim mesmo. E a Bíblia diz que ele estava dizendo, referente ao significado de morte, que ele haveria de morrer. Como nós vemos lá em João 3, se você vai lembrar aí que o texto diz o seguinte: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Ele levantou-se, ele atraiu toda a humanidade nele. Só para você entender melhor ainda, Isaías 53 diz que ele ficou sem parecer e sem formosura. Ele parecia como uma terra, uma raiz de uma terra seca. Por quê? Todo o pecado da humanidade estava em Jesus. Espiritualmente falando, todos nós morremos em Cristo Jesus. Pode ser que você nunca ouviu falar sobre isso, mas é a Bíblia. É a palavra de Deus que nos leva literalmente a morrer para nós mesmos. Nós morremos por nossas vontades, morremos por nossos desejos e nós queremos servir a Cristo. Então, a continuação do texto diz assim: e vocês não sabem que todos que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados aonde? Na sua morte. Voltando lá para 2 Coríntios, por favor. 5. Lembra? Verso 15. O 14 foi o que nós lemos: o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos. Quem é esse que morreu? Quem que morreu? Pronto, não faz cara de morto, que daqui a pouco você vai ressuscitar. Aí alguém fala assim: pastor, eu já estou morto. Então tá bom, então vamos ressuscitar já já. Vamos lá. Verso 16 ou 15. 15. E ele morreu por todos. Morreu por quantos? Todos. Para aqueles que vivem, não vivam mais para si mesmo. Então, uma vez que você entendeu que você morreu em Cristo Jesus, agora você não vive mais para você mesmo. Meus irmãos, quando eu ouvi essas verdades e entrou no meu coração, literalmente, eu deixei de viver para mim mesmo. Eu só queria saber o que eu tinha que fazer para Jesus. Só isso. Eu fiquei tão alucinado, assim, tão tomado pela presença de Deus com essas verdades. Se mandasse eu rapar careca, eu rapava. Ia ficar que nem o Oswaldinho assim. Rapa careca, rapa. De tão apaixonado, eu fiquei, como dizia, né, a Vivian sabe disso, eu fiquei muito chato. Foi não? Tinha pessoa que fala: lá vem ele. Que eu tinha uma frase que falava assim: olha, com muito amor e carinho. Aí começaram a tirar uma com a minha cara, depois fiquei sabendo depois de um tempo.
que me chamava de Sazon. Ah, lá vem o Sazon. Mas eu não sabia, né? São aqueles crentes pecadores, né? Lá vem o Sazon, lá vem com amor e carinho. É assim que falava de mim. Mas eu tinha morrido. Quem morre, não se importa. Viu, Vivian? Vai no bem-vindo e pedir perdão. Lá no encontro Vida Vitoriosa. Mas tinha gente que falava isso. Então, de modo que agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos conhecido a Cristo dessa forma, mas não o conhecemos assim. Portanto, diga comigo, portanto. O que significa portanto? Então, toda vez que você vê o portanto, você vê as recomendações anteriores e diga assim, daqui para frente. Amém? Tá claro? Eu leio esses textos dessa maneira. Então, daqui para frente, depois dessas recomendações, daqui para frente, é porque vem algo que eu preciso interiorizar no meu coração. Então, portanto, se alguém está em Cristo, quantos aqui estão em Cristo? Deixa eu ver. Está em Cristo? Olha que lindo. Então, daqui para frente, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Aqui vem o novo nascimento. É uma nova criatura. Então, se eu sou uma nova criatura, eu não posso admitir mais as coisas velhas na minha vida. Porque diz assim, portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já, eis que fizeram novas. Essa versão é diferente, né? Outra versão diz assim, eis que faço nova todas as coisas. Amém? Eu gosto da versão que fala que faz nova quantas coisas? Todas as coisas. Então, se agora eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura. Porque qual o erro que a gente pode cometer, irmãos? Nós estarmos em Cristo e não assumimos essa nova identidade. E querer encaixar em nós um corpo que não cabe na gente. Você já comprou roupa, modelo errado, tamanho errado? Como já compraram? Sapato errado? Jesus! Cabe em você? Não. Nesses últimos tempos aí, pós-pandemia, eu mudei o meu tamanho de G para M. Então, a maioria das roupas, eu mandei apertar tudo. Por quê? Mudou o tamanho. Hoje mesmo eu falei para a Cátia, tem uma camiseta que eu vi aí hoje, para não amassar isso aqui no carro. Neguinho é chique, né? Aí eu falei que precisa mandar apertar isso aqui, porque quando eu ganhei essa camisa, ela era G. E está larga. Então, vou mandar apertar. Então, tem coisas que não cabem mais. Tem coisas do velho homem que não cabem mais na gente. Amém? Uma outra hora eu posso dar uma lista para você das coisas do velho homem. Então, tem coisas do velho homem que não cabem mais em nós. Faz sentido ou não? Em nome de Jesus? Então, portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. O original dessa palavra aqui, criação, é algo que nunca existiu. Quando você entrega a vida para Jesus, você se torna uma nova criação. Ou seja, esse modelo não tinha aqui na terra. O Pai criou novo. Agora a pergunta é, por que eu quero insistir vivendo com as coisas do velho homem? Por isso Isaías 43:18 diz assim, não vos lembrei das coisas passadas e nem considerei as antigas, eis que faço nova. Não vivam no passado. O passado morreu. Eu vou repetir. Não viva no passado. Sabe por quê? Deus não está no passado. As coisas velhas se passaram e tudo fez novo. Sai do passado. Diga para o seu irmão, pela fé, deixa ele falar para você também depois. Fala assim, sai do passado. Em nome de Jesus. E para encerrar, os irmãos do louvor já podem se movimentarem aqui, por gentileza.
Gálatas capítulo 2. Deus está desenhando para nós a vontade dele para a nossa vida. Gálatas 2. Verso 19. Pois por meio da lei, morri para a lei. Para viver para quem? Vamos repetir juntos, por favor, só para a gente encerrar juntos aqui. Essa é a parte mais crucial, meu irmão, minha irmã. Só um pouquinho de paciência. Vou liberar você cedo hoje. Olha, quando for. Daqui a pouquinho você está em casa. Mas é rápido. Pode ficar em pé, por favor. Calma, vai. Vou liberar você cedo hoje. Vai ser aquela da de manhã hoje? Vocês estão craque, hein? Verso 19. Por meio da lei, eu morri para quem? Para a lei. A fim do quê? Viver para quem? Para Deus. O que é viver para Deus? É viver debaixo da graça dele. Não tem esforço, Wagner. É tranquilo. Morri, não sou mais eu. Acabou. É vida nova. Quer dar um testemunho poderoso para alguém? A pessoa fala, mas o que aconteceu com você? Eu morri. A pessoa vai sair correndo. O que aconteceu com você? Eu morri. A pessoa não vai ficar 2 minutos perto de você. Hein, meu amigo? Mas olha que lindo. Você está entendendo, graças a Deus. Porque você morreu. Verso 20. Estou crucificado com Cristo. Assim já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo. Esse é o segredo. Não é mais você, agora é Cristo. 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 É Cristo vivendo a vida dele em você. Por isso que algumas coisas nós temos que olhar para dentro de nós. Tem algumas coisas que não combinam com Cristo. O que não combinar com Cristo, joga fora. Não combina. Combina você viver a cara amarrada todo dia? Não combina. A alegria do Senhor é a nossa força. Combina uma pessoa mal educada? Não combina. Tem coisa que não combina mais. Podemos errar? Podemos. Vamos errar? Vamos. Mas o Cristo que está em você e o Cristo que está em mim, Ele é poderoso para pedir perdão e acertar as coisas. Num relacionamento, num casamento, podemos errar? Sim. Mas o Cristo que habita em você reconhece o erro e pede perdão. Estou há 34 anos casado. Sabe por que está dando certo? Porque eu corro para pedir perdão. Eu corro para pedir perdão, não sou bobo. Quando a Kátia fala assim, Marcos, fala meu amor. Quando ela fala amor e tal, beleza. Mas se ela falar Marcos, Andréia, eu não sei como é que você fala com a Ayrton, né? Mas a Andréia não fala com ela olha para ele. Olha lá. Ele fala assim, eis-me aqui. Gente, quando a gente entende que nós morremos, fica muito mais fácil. Amém? A pergunta é, você quer morrer ou quer continuar vivo?
Quer assumir sua morte pela fé em Cristo Jesus? Porque o texto diz assim, ó: porque a vida que agora eu vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. É pela fé. Você pode colocar a mão sobre o seu coração, por gentileza? Feche seus olhos, por favor. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante que espada de dois gumes. A Tua palavra é o suficiente, Pai, para produzir em nós uma convicção de que o momento que nós estamos vivendo, nós precisamos morrer. Morrer para nossas vontades, morrer para os nossos desejos, morrer para nossas opiniões. Nós precisamos morrer. Eu preciso morrer todos os dias para mim mesmo. Pai, capacita-nos a viver uma vida plena em Ti. E não só morrer, mas ressuscitar juntamente com Cristo. Nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo para viver uma nova vida. E vivemos o poder da ressurreição. Por isso, Pai, no nome de Jesus, convence-nos do pecado, da justiça e do juízo nessa noite. Em nome de Jesus, para a Tua glória e para o Teu louvor, Pai. A ansiedade vai acabar, a depressão vai cessar, o câncer vai embora, porque não sou mais eu quem vivo, agora eu sou uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Amargura, ressentimento, angústias vão embora. E assim como o Senhor nos perdoou em Cristo Jesus, nós ganhamos a capacidade de perdoar uns aos outros. Em nome de Jesus, perdoai-vos uns aos outros, assim como eu vos perdoei. Pai, no nome de Jesus, que a Tua palavra venha reverberar no nosso coração nesse momento. E como a palavra não volta vazia, nós queremos ver ainda hoje, Pai, o efeito dessa palavra no nosso coração. Em nome de Jesus. Após essa canção, nós queremos orar para encerrar, Pai. Encerrar com uma declaração de fé, assumindo pela fé esse coração novo, essa nova vida em Cristo Jesus. Aleluia.